Quando eu assumo de uma forma mais contundente essa escolha pelos desacontecimentos, eu passo a escrever uma coluna de reportagem, isso em Porto Alegre, quando eu ainda morava em Porto Alegre, no jornal Zero Hora, que saía todos os sábados, chamada A Vida que Ninguém Vê. A vida que ninguém vê era só sobre quem nunca era notícia, sobre quem nunca seria notícia, sobre aquelas pessoas que no máximo conseguiriam uma nota num pé de página, uma nota num canto, sobre os acontecimentos que se repetem. E eu faço essa busca para mostrar que não existem vidas comuns, que toda vida é extraordinária, que toda vida é singular. E a primeira história que eu conto mostra o que é essa brutalidade de ser invisível. Eu vou ler para vocês. Eu vou contar aqui um pouquinho de um personagem da vida que ninguém vê, cuja história revela esse drama contemporâneo da invisibilidade. Esse personagem me interessou para essa coluna de reportagem porque ele deixa a roça em busca de reconhecimento. E faz isso de um jeito radical, que vocês vão ver daqui a pouco. E apesar do que ele faz, de todos os seus esforços para ser reconhecido, ele continua ignorado, ele continua invisível. Eu perambulava pelo centro de Porto Alegre em busca de histórias para contar. Eu vi então um homem magro, ele mesmo parecendo um graveto de pele. Ao redor dele havia uma pilha de cacos de vidro, a maioria deles pedaços de garrafa. Do canto de sua boca escorria um fio de sangue. Visivelmente, ele sofria. De dentro desse círculo de cacos, sentindo o meu olhar, ele me fez uma pergunta que me atordoou. Moça, me diz uma coisa. Tu acha que eu devo continuar comendo vidro ou devo desistir, voltar para minha terra e plantar uma rocinha? Eu demorei a entender. Como assim vou continuar comendo vidro? Mas era isso. Jorge Luiz, esse era o nome dele, comia vidro para viver. Era a arte dele. Era o que o tornava singular e, por muito tempo, era o que o tornava visível no meio da multidão. Ele tinha crescido admirando um tal de homem avestruz que engolia bolas de sinuca. Mas, nos últimos tempos, o povo não se interessava mais por um homem que come vidro. Perto dele, um fortão que se chamava Rambo brasileiro e um tal de índio da Amazônia que fazia sucesso juntando um monte de gente, exibindo um lagarto vivo e vendendo uma pomada milagrosa que curava todos os males de impotência e dor de corno. Nem Jorge Luiz nem eu entendíamos por que um homem comendo vidro não chamava atenção. Que mundo era esse em que um homem que come vidro não causa mais espanto? Jorge Luiz tinha acabado de quebrar um dente ao mastigar um vidro mais grosso e por isso sangrava. Seu nome artístico era Homem de Aço, mas o Homem de Aço chorava. A dor dele não era por causa do dente quebrado, da gengiva ferida. Jorge Luiz descobria ali, sozinho no meio do círculo de cacos, sozinho no meio da multidão, a maior de todas as dores, que é a dor de ser invisível. Jorge Luiz mastigava cacos de vidro para viver, mas o que o perfurava era a invisibilidade. Se tu não consegue olhar para a tua própria vida como algo singular, algo único e algo irrepetível, se não consegue olhar para a tua própria vida como algo extraordinário, tu não consegue alcançar o extraordinário da vida do outro. Se tu percebe a grandeza única da tua vida, tu consegue perceber a grandeza da vida do outro. E aí é impossível que o outro viva para a morte. E aí eu fui em busca dessas singularidades. E aí eu vou contar para vocês mais uma história da vida que ninguém vê. Essa história mostra que às vezes, para a gente olhar,
Basta a gente mudar de ângulo. E foi isso que eu fiz com um mendigo que tinha na Rua da Praia, que é a principal rua da cidade de Porto Alegre, que se chamava Sapo. Por que Sapo? Porque ele ficava espichado na rua como um sapo. Ele não podia andar. E o sapo estava ali há mais de 30 anos. Eu passei por ele dezenas, talvez centenas de vezes, mas só percebi aquele mendigo atirado ali, de bruços como um sapo. Enxergava só o óbvio. Um dia, eu tomei uma decisão bem simples. Eu me agachei. Bastou que eu movesse o pescoço alguns centímetros e dobrasse as pernas para que eu e Sapo pudéssemos finalmente nos encontrar olho no olho. Finalmente, no mesmo nível, nos apresentamos. Então Sapo pôde contar o que só ele havia testemunhado. Como era a principal rua da cidade vista de baixo, e isso há 30 anos. O Sapo, que é um filósofo, disse uma frase que eu nunca esqueci. Eu perguntei a ele, o mendigo dos mendigos, dia após dia, lambendo com a barriga as pedras da rua, olhando do único ângulo possível para ele, a multidão que pode andar. Eu perguntei, Sapo, o mundo é bom? E o Sapo me olhou, deu um sorrisinho e disse, Eliane, o mundo é bom, só é mal frequentado. Em geral, a gente transforma os pobres em personagens folclóricos. E esse é um pecado que a maioria dos jornalistas comete sem culpa, porque é um olhar engraçadinho, é um olhar simpático. Então, eu vou contar uma história da vida que ninguém vê, que deixa isso bem claro. E essa história é uma história que, para mim, é muito importante, porque esse personagem me deu a melhor definição de vida que eu já encontrei. E ele se chama Vanderlei. Ele praticamente me ensinou que transformar alguém em personagem folclórico é a maneira mais rápida de alcançar a cegueira. A história dele é a seguinte. Ele vive em Uruguaiana, no extremo sul do Brasil, na fronteira do Brasil com a Argentina, uma terra de estâncias de gados e de homens montados. Hoje mais em caminhonetes do que em cavalos. Todo ano, o Vanderlei comparece na Expo Inter, a mais importante feira agropecuária do Rio Grande do Sul, com prêmios e leilões. Para quem não conhece o evento, basta imaginar que é uma Fashion Rio de touros e de vacas, cada um desfilando a grife da sua fazenda. O Vanderlei aparece lá, vindo de carona na caçamba de caminhões, misturado aos bichos. Sempre com um cabo de vassoura que ele garante ser o seu cavalo. Ele passa com ele pela inspeção veterinária, cumpre todos os trâmites burocráticos, dorme nas estrebarias, come o que lhe dão. Era preciso, sempre é, dar uma definição para o Vanderlei, já que a gente vive num mundo que não suporta indefinições. É preciso logo catalogar, encaixotar em arquivos seguros, especialmente as pessoas. A única definição em que poderiam enquadrar Vanderlei, um homem que cavalgava um cabo de vassoura pelos campos da exposição, era louco. E assim determinado, almas apaziguadas, deixavam-no ficar e voltar no ano seguinte. Decidido que era Vanderlei, já era possível rir dele. Vanderlei era apenas e mais um doido varrido que achava que o cabo de vassoura era um cavalo de raça. Acreditar que esse olhar superficial sobre o Vanderlei era o mais verdadeiro era fácil. Transformar o outro em personagem folclórico é sempre conveniente e engraçado. E como é um olhar simpático, encobre o nosso crime de não enxergar direito. Ver o Vanderlei como louquinho da exposição não produzia incômodo algum, porque reafirmava a crença de que a loucura está sempre no outro. Mas ninguém se preocupou em perguntar ao Vanderlei quem era ele. Um dia, eu emparelhei o meu cavalo com o dele e perguntei, Vanderlei, você é louco?
Foi a vez então do Vanderlei me olhar como se eu fosse a louca. Ele disse: Eliane, tu acha que eu não sei que o meu cavalo é um cabo de vassoura? É claro que eu sei. Mas pensa, raciocina. E ele batia com a mão na cabeça. Eu nunca vou ter dinheiro para comprar um cavalo de verdade. Não é muito melhor eu inventar que o cabo de vassoura é um cavalo? A minha vida não fica muito melhor se eu acreditar nisso? Esse era o louco. Ao colocar a criação do seu cavalo nesses termos, o Vanderlei torna-se não mais uma figura risível, mas inquietante. Porque ao indagar sobre o seu lugar na hierarquia do Pampa gaúcho, o Vanderlei recusa o que lhe foi destinado e subverte da maneira que lhe foi possível. Ao dar carne, alma, personalidade, patas, crinas e focinho a um cabo de vassoura, ao inventar um cavalo, é a sua vida que Vanderlei reinventa, o seu significado e o seu lugar no mundo. Se ele não é louco, então o que ele é? E é aí que o Vanderlei me ensina qual é, eu acho, a melhor definição do que é a nossa vida. Né? Todos nós temos um cabo de vassoura e a gente precisa inventar um cavalo de raça. Ou inventar um cavalo, né? Eu acho que a vida é exatamente esse movimento entre o cabo de vassoura e a invenção de um cavalo. O nosso grande desafio aqui, em todos os lugares, é inventar um cavalo a partir de um cabo de vassoura. E eu acho que cada escritor, ele tem uma grande pergunta, que é o que vai lhe levando pela vida. E a minha pergunta é essa: o que dá sentido para a vida de cada pessoa? Porque a vida é caos. A vida, a rigor, não tem sentido nenhum. A vida é a vida que a gente inventa. Nesse sentido, a nossa vida é a nossa primeira ficção. E ao longo de todo o percurso que eu fiz como repórter, eu fui descobrindo como cada um que supostamente era comum, que era visto como comum por esse olhar que é um olhar cego, que é um olhar que banaliza, que reduz e empobrece a vida da maioria, era extraordinária. E ao encontrar o sentido que cada um dá à sua vida, eu consigo dar um sentido para a minha própria vida.